Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar mais um pouquinho? Deus tem uma palavra de grande sabedoria para você hoje. Uma palavra de sabedoria, diga, Deus tem uma palavra de sabedoria. Deus vai dar um discernimento para você aqui hoje, que vai te ajudar a resolver muitos problemas na sua vida. Se é que você tem problemas, aí você não tem. Mas se você tiver, Deus vai fazer uma grande obra hoje, irmão. Então curva a sua cabeça, porque você precisa de sabedoria para entender o que eu vou pregar hoje. Lá em Tiago, no capítulo 1, fala que Deus dá sabedoria para todo aquele que pede. E o adversário da sua alma, ele não quer que você entenda essa palavra. Uma das maiores lutas espirituais é para que você não consiga absorver a mensagem. Então eu sempre oro no início da palavra para você falar com Deus, falar, Senhor, protege a minha mente e prepara o meu coração para receber essa palavra, e o Senhor me dê discernimento, sabedoria para sair daqui com ela. Deus, eu libero uma palavra nesse lugar sobre o coração de cada um dos irmãos que entraram aqui hoje, e que o coração deles não seja como a terra seca, que recebe a semente, mas depois o diabo rouba. Que o coração do teu povo aqui essa noite não seja como aquela semente que caiu entre os espinhos ou entre as pedras, mas possa ser aquela semente que cai em terra boa, para que ela possa frutificar. Então, em nome de Jesus, eu libero uma palavra agora sobre a sua mente, que todo bloqueio, toda ansiedade, toda depressão, toda angústia nesse momento, caia por terra nesse lugar. Mas que sua mente e o seu coração esteja completamente dentro deste culto oferecido a Deus. E que a sua mente esteja com acesso, como o próprio Jacó viu uma escada onde os anjos desciam e subiam. Que assim seja a palavra de Deus e a conexão sua com o céu nesse momento. Coloca a mão sobre a sua cabeça, se você puder, coloca a sua mão direita sobre a sua cabeça, como um sinal de autoridade, e começa a dizer, a minha mente é do Senhor Jesus. Diga assim, a minha mente está pronta para receber a palavra de Deus. Agora diga assim, eu bloqueio toda distração que parece ser um pensamento, mas que é uma seta do inimigo, para mim não receber a palavra. Diga assim, o meu coração é humilde para receber o que for de Deus. Diga, o que for do homem, meu coração não recebe, mas o que é do céu para a minha vida, diga, eu tomo posse e saio daqui verdadeiramente abençoado para a glória de Deus. Amém, gente? Abra sua Bíblia comigo em Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. É uma palavra assim, um pouco incomum. Eu acho que eu nunca vi um pregador falar sobre esse texto que eu vou ler aqui hoje. Cantares, capítulo de número 1, verso de número 16, a parte B do versículo. Cantares de Salomão, capítulo 1, verso 6, a parte B do versículo. Amém? O texto diz assim, os filhos da minha mãe. Os filhos de quem? Quem que são os filhos da sua mãe? Seus o quê? Diga assim, irmãos. Vamos fazer uma analogia aqui.
Ele está dizendo assim: os filhos da minha mãe ficaram zangados comigo e me fizeram tomar conta das vinhas. Da minha própria vinha, porém, eu não pude cuidar. Vamos ler de novo isso aqui, gente? Ele está dizendo assim: os filhos da minha mãe, os meus irmãos, se zangaram comigo e fizeram-me tomar conta das vinhas, mas da minha própria vinha eu não cuidei. É muito forte isso aqui. Gente, o que você considera hoje algo de maior valor na sua vida? Quem acha que é a sua família, levanta a mão. Seus filhos, levanta a mão. Seu ministério, levanta a mão. Seu trabalho, seu emprego. É importante. Amém ou não amém? Deus, Ele nos confiou uma vinha. Vamos começar assim essa palavra. Essa vinha, ela representa tudo aquilo que Deus te confiou. Tudo. Tudo que realmente é importante para você, mas também é importante para Deus. Algumas pessoas Deus confia mais coisas, outros não. É assim ou não é? Algumas pessoas Deus confia grandes coisas, outras pequenas, de acordo com a vontade dele. Mas tudo aquilo que é importante para você e para Deus, Ele confiou a você e é uma responsabilidade sua, entre aspas. Amém ou não amém? A gente chama isso de quê, pastor? A gente chama isso de propósito. Propósito. Você já virou para alguém e falou assim: olha, Deus tem um propósito na sua vida. Vocês estão me ouvindo, gente? Tá bom o microfone aí? Aumenta um pouquinho mais aí. Deus, Ele tem um propósito na vida de cada um de vocês aqui. E esse propósito é algo que Ele vem acrescentando na sua vida pessoas, riquezas, filhos, família, responsabilidades sociais, religiosas. São coisas que Deus deu para você e você sabe que foi Deus que deu. Para defender um campo de lentilha na Bíblia, um campo de lentilha, era só um campo. Os inimigos veio sobre um dos valentes de Davi, mas aquele valente, ele tinha tanta convicção que aquele campo de lentilha lá foi Deus que deu para ele, que a Bíblia diz que ele com uma espada matou 300 homens para defender o campo que Deus tinha dado para ele. E ele disse que no final da batalha, a espada, Gesiel, se fundiu a mão daquele homem, quando ele terminou de matar os 300, que tinha vindo contra ele sozinho naquele campo. Por quê? Porque aquele campo era algo que Deus tinha dado para ele, irmão Marco. Deus deu para ele. Então fala para alguém que está do seu lado, fala assim: o que Deus deu para você, o teu propósito, é algo que Deus vai te cobrar. E você deve cuidar, diga assim, da sua vinha. Da sua vinha. Quem está pegando a mensagem até aqui? Você precisa proteger, irmão, com todas as suas forças, aquilo que Deus te deu. Mas talvez alguns de nós aqui está olhando para aquilo que Deus te deu, que a gente chama de propósito, que é aquilo que Deus nos deu, e a gente está cheio de problema lá. Uma vinha é uma plantação, irmãos, e tratar de uma vinha não é brincadeira não. Você tem que podar, é ou não é? Você tem que gastar tempo. Não é só você plantar uma vinha e deixar chover lá que vai dar certo, vai dar uva, vai ser uma bênção. Não. Vinha é um negócio delicado. Tem alguém aqui que entende de vinha? Levanta a mão aí para nós conhecer. Então, Gesiel entende. É difícil ou não é, Gesiel? Complicado, você tem que... Eu não entendo de vinha. Eu entendo do que a palavra mostra aqui, irmão, a respeito do quanto é complicado, né, você cuidar de uma plantação como essa. Então precisa de cuidados, precisa de proteção. E eu quero chamar aqui essa noite para a gente trabalhar dentro dessa mensagem, que tudo aquilo que Deus te confiou, você vai chamar de vinha. Amém ou não amém?
Quem tem cuidado da sua vinha aí? Dá um glória a Deus. Diga, isso é importante, isso é importante. A sua vinha é importante. Porém, ela precisa de muitos cuidados. E quando eu digo que às vezes dentro da sua vinha você está cheio de problema, cheio de situações que você não está conseguindo resolver, ou às vezes a sua vinha está até de lado, está deixando de lado, é por causa de um desvio de propósito. Está pegando o que eu estou dizendo ou não? Todas as vezes que aparecem coisas que não tem a ver com o seu propósito, você tem que deixar isso de lado. Você tem que cuidar daquilo que Deus confiou. Pastor, o senhor está dizendo que eu não posso cuidar de alguma coisa que está acontecendo na vida do meu irmão? Espera aí. Muitas vezes Deus coloca pessoas que não são da sua família para que você resolva. Pessoas que Deus colocou de fato no seu caminho com um propósito. E é para isso, irmãos, que nós precisamos ter uma vida de discernimento e oração, para que a gente não desvie do nosso propósito para cuidar de algo que foi Satanás que colocou. A Bíblia diz que o inimigo, ele chega no meio lá onde está sendo plantado o trigo e planta uma coisa muito parecida com o trigo, o joio. Não foi Deus que plantou aquilo lá, não tem a ver com o propósito, foi o inimigo que colocou lá. Está pegando ou não a mensagem? E o que acontece, irmão? Muitos de nós aqui hoje, a gente às vezes está batendo a cabeça e está sofrendo, problema, irmão. Problema financeiro, problema com pessoas, problema no trabalho, problema dentro da família, dentro daquilo que você chama de propósito, e às vezes é uma guerra que não é a sua. Às vezes você está se metendo em uma coisa que não tem nada a ver com o teu propósito, e aí você começa a arrebentar a sua vida. Eu queria que você lesse. Coloca de novo aqui. Não, tá, já estava o versículo. Olha aqui, irmãos. Quem é que arruma muitas vezes uma demanda para você cuidar e te enche de tarefa? E não é o teu propósito. Aqui ele está dizendo assim, a minha mãe, os filhos da minha mãe, fizeram eu cuidar da vinha deles. Me encheram de trabalho, me encheram de tarefa, me encheram de um monte de coisa, e da minha própria vinha eu não pude cuidar. Quem está entendendo o que eu estou pregando até agora aqui? Você precisa cuidar primeiro do seu propósito. Só que tem uma coisa, irmãos, a gente vai deixando entrar na nossa vida tudo quanto é tipo de gente e pessoa que às vezes não está dentro do nosso propósito. Aí no capítulo 2 de Cantares tem uma coisa muito tremenda, e é uma direção para a sua vida e para a minha. Olha lá o capítulo 2, o verso de número 15, olha lá que legal. Ele está dizendo assim, apanhem para nós tem uma tradução que fala as raposinhas. Apanhem para nós as raposinhas, essas pequenas raposas que estragam as vinhas nossas, vinhas em flor. Quem já pegou a revelação dessa palavra aqui? Ele está dizendo assim, vamos apanhar as raposinhas. Vamos apanhar aquelas pequenas raposinhas que elas estão estragando, elas estão destruindo a vinha que já está cheinha de flor, meu irmão. Você recebeu de Deus muitas dádivas. A sua família é uma bênção, você falou que é um presente de Deus, é uma dádiva, está em flor, irmão. Sabe, o teu trabalho, coisas que Deus te confiou de fato, são presentes de Deus para a sua vida, que às vezes você está deixando de lado para cuidar da vinha de outras pessoas, porque você não está tendo discernimento. E aqui a Bíblia fala agora, irmão, sobre raposinhas. A raposinha ela é representada muitas vezes por pessoas que vão entrando na nossa vida, que vai palpitando no nosso casamento, que vai palpitando na nossa história, e a gente não percebe, irmão, que o que essas pessoas estão nos influenciando, às vezes não é de Deus para a nossa vida, não tem a ver com o nosso propósito, irmão. Pastor, por que o senhor está falando isso? Meu irmão, leia para mim o que está lá escrito em Tiago. Vai lá comigo, Tiago capítulo 3, verso de número 5. Dá um glória a Deus, senão... Pentecostal é esse, né, Lucas?
Tiago capítulo 3, verso 5, está escrito o quê? Semelhantemente ao quê? Linguinha, um pequeno órgão, pequenininho, do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Está pegando ou não? Verso 6. Assim também a língua é o quê? Fogo. A língua é o fogo. É um mundo de iniquidade colocado entre os membros do nosso corpo e contamina a pessoa por inteiro. Incendeia o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Glória a Deus ou não? A palavra de Deus é fogo, é ou não é? Então aqui nós vamos pegar algo que nós vamos precisar da mensagem inteira. A palavra de Deus é um fogo. Diga, a palavra de Deus é um fogo. Ela vai consumir você para bem. Ela vai consumir o que não presta na sua vida. Mas tudo que não presta. O que não presta? A palavra de Deus vem para consumir aquilo que não é de Deus na sua vida. A palavra de Deus ela é um fogo que vem consumir todo argumento, todo ensinamento, tudo aquilo que não é de Deus. Ela vem para consumir. Beleza. E o que a Bíblia está falando que a língua é? Um fogo estranho, não? Ela vem para incendiar. Onde é que eu quero chegar? Irmãos, pega agora Juízes capítulo 15, você vai ligar tudo que nós pregamos aqui agora. Juízes capítulo de número 15, a partir do verso 1. Quem está aqui comigo na mensagem? Primeiro eu leio, depois a gente explica. Algum tempo depois, na época da colheita, Sansão foi visitar sua mulher e levou um cabrito. Vou ao quarto da minha mulher, disse. O pai dela, porém, não quis deixá-lo entrar e disse: eu estava tão certo de que você a odiava, que eu dei ao seu amigo, eu dei sua mulher para outro. A irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela no lugar da mais velha. Sansão lhes disse: dessa vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. Então saiu, capturou o quê? Fala bem alto comigo, capturou o quê? 300 raposas e as amarrou aos pares pela cauda. Depois prendeu uma tocha em cada par das caudas, pôs fogo nas tochas e soltou as raposinhas onde, gente? No meio das plantações dos filisteus. Meu Deus. Assim queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Quando os filisteus perguntaram quem fez isso, eles responderam: foi Sansão, o genro do Timnita, porque a mulher dele foi dada ao seu amigo. E então os filisteus foram e queimaram a mulher e o pai dela. Tá até aí. Aí você fala: pastor, mas Sansão fez uma coisa boa, porque ele incendiou a lavoura dos filisteus, que era amigo de Deus, que era inimigo de Deus. Mas se você ler o contexto, Sansão aqui representa uma pessoa em pecado, todo amargurado, se metendo no meio de um povo alheio, porque ele foi lá nos filisteus tomar uma mulher para ele, que não devia ser a mulher dele. Deus tinha dito que ele deveria tomar uma mulher do povo dele, mas ele foi lá, ele se meteu em assunto alheio, fez um enigma, deu errado o enigma, foi para se casar com essa mulher, deram essa mulher para outra, e a vida dele estava uma confusão. Por que a vida dele estava uma confusão? Não, acabei de dizer para você, porque ele deixou de cuidar do propósito e daquilo, da unção e de tudo que Deus tinha confiado a ele, para ir cuidar de coisas que não tinham a ver com o propósito dele. Quem está pegando até aqui? Agora veja o estrago que aconteceu aqui, onde eu quero chegar. Irmãos, nós temos, eu falei que você tem uma vinha, falei ou não falei? Quem tem uma vinha aí para cuidar? O que Sansão fez? Qual que foi a estratégia de um homem como aquele, tão forte? Ele falou: é fácil destruir os filisteus agora. É só eu pegar pequenas raposinhas,
incendeio, coloca uma tocha, elas vão entrar, elas vão passear por toda a vinha e vão incendiar a vinha, eu vou ter pouco trabalho. O que ele fez? Ele destruiu, através de algo simbólico aqui para nós. Irmãos, existem pessoas que vão entrando dentro da nossa vinha e com pequenas fagulhas, elas vêm destruindo todo um curso, tudo aquilo que Deus te deu, que você deveria estar cuidando, por causa de uma palavra, por causa de gente entrando no meio da sua vida e colocando pequenas picuinhas, pessoas colocando você contra pessoas, pessoas que às vezes estão infiltradas por Satanás dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro da sua vida, para incendiar o propósito que Deus te deu. Tem alguém que está entendendo a palavra aqui ou não? Lá em Cantares ele está falando: apanhem as raposas. Cuidado, que as raposinhas é um bichinho inofensivo, parece, irmão, pequenininho. Ele vai chegando, ele vai se assentando ali, às vezes você vê, dá um tchauzinho para ele lá, e ele está só se preparando para destruir o propósito que Deus tem para você, irmão. Só que dentro da igreja, muitas vezes, dentro da nossa vida, nós temos dois lados aqui, Rafael, duas situações. Talvez você é essa pessoa que tem a vinha, que tem que proteger das raposinhas, mas quem sabe você talvez é uma raposa na vida de alguém. A misericórdia. Cuidado, meu irmão, com a sua língua. É uma maldição terrível quando você para de cuidar o que Deus te confiou e começa a se meter em assunto que não é da sua conta. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque é bíblico, irmão. Eu nunca vi uma tragédia tão esquisita igual 2 Samuel capítulo 1. Vai lá, vai lá. Olha que coisa horrorosa. Depois da morte de Saul, Davi retornou da vitória sobre os amalequitas. Quem está aqui comigo, diga amém. Está na mensagem? Não perde não. Fazia 2 dias que ele estava em Ziclag. Quando no 3º dia chegou um homem, como que ele vinha? Ele vinha do acampamento do Saul, com roupas rasgadas, terra na cabeça, e aproximou-se de Davi, prostrou-se. Olha como é que ele chega, irmão. Ele chega todo humilhado, amém ou não amém? Como que ele chegou? Diga: roupa rasgada, terra na cabeça, tudo lascado, e ele chega e ele diante de Davi. Davi aqui não era rei. Davi não era. Ele estava indo atrás de Davi porque Saul estava morto. E ele chega com terra na cabeça, roupa rasgada, todo humilde, todo humilhado, e faz o quê? Se prostra diante, rosto em terra, em sinal de respeito do quê? Davi não era rei. E ele faz o quê? Davi lhe perguntou: de onde você vem? Fugi do acampamento israelita, respondeu. O que aconteceu? Conte-me. E ele diz assim, ó, o homem contou: o exército fugiu da batalha e muitos morreram, Saul e Jonatas. O seu filho também estão? Fala assim comigo, ele veio trazer uma notícia ruim. Mas ele achava que era boa. Ele achava que era boa, porque ele não conhecia o coração de Davi. Davi tinha um propósito de Deus. Davi, irmãos, se você não sabe, já havia 10 anos nesse momento que ele estava fugindo de Saul, que o queria matar. Mas quando ele trouxe essa notícia, ele falou: agora eu ganho Davi. Eu vou trazer Davi para o meu lado. E ele vem, traz essa notícia todo humilhado, todo jogado no chão, e ele fala: Saul e Jonatas, o seu filho, também estão mortos. Continua. Então Davi perguntou ao jovem que lhe trouxera as notícias: como você sabe que Saul e Jonatas, o seu filho, estão mortos? O jovem mensageiro respondeu: cheguei por acaso. É sempre por acaso, irmão. É sempre por acaso. Cheguei por acaso ao Monte Gilboa, e lá estava Saul apoiado na sua lança. Os carros de guerra e os oficiais da cavalaria estavam ao ponto de alcançá-lo.
Quando ele virou e me viu, chamou-me gritando. E eu disse: eis-me aqui, aqui estou. É sempre assim, não é sempre assim. Olha só, quem é você? Sou a Amalequita, respondi. Então ele me ordenou: vem aqui e mate-me de uma vez. Estou na angústia da morte, mas ainda estou vivo. Por isso aproximei-me dele e o matei de uma vez, pois sabia que ele não sobreviveria ao ferimento. Peguei a coroa, pegou o quê? Peguei a coroa que estava na cabeça dele, o bracelete que ele tinha, e os trouxe a ti, meu Senhor. Então Davi rasgou as suas próprias vestes, e os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Olha só, gente. Eles se lamentaram, chorando e jejuando até o fim da tarde, por Saul e por Jonatas, o seu filho, pelo exército do Senhor e pelo povo de Israel, porque muitos haviam sido mortos à espada. Davi perguntou ao jovem que lhe trouxe as notícias: de onde você é? E ele respondeu: sou filho de um estrangeiro, sou amalequita. Davi lhe perguntou: como você não temeu levantar a mão e matar o ungido do Senhor? Então Davi chamou um dos seus soldados e lhe disse: vem aqui e execute-o. Então o servo o feriu e o jovem morreu. Quem está aqui comigo na mensagem? Você percebeu isso aqui? Alguém, irmão, aparece do nada para se meter no assunto alheio, e ele vem trazendo sempre boas notícias. Davi, ele estava sendo perseguido por Saul, ele tinha todas as chances agora de comemorar e falar: agora eu sou rei, agora acabou, sabe? Mas ele não fez isso, irmão, porque quem tinha um propósito, ele não desvia o olhar daquilo que é a promessa de Deus para a vida dele. Eu estou te mostrando isso aqui, irmão, porque em Provérbios tem um outro texto muito forte, olha aí comigo. Provérbios capítulo 26, verso de número 17. Enquanto isso, fala para alguém que está do seu lado, fala assim: você tem que cuidar de sua vinha. Como alguém, olha aqui, ó, texto, Provérbios 26, 17. Como alguém que pega pelas orelhas, como alguém que pega pelas orelhas um cão qualquer, assim é quem se mete, tem uma tradução que fala, assuntos alheios. Meu irmão, talvez quantos embaraços você está vivendo na sua vida hoje, porque você está deixando de cuidar da sua vinha para se meter e se enfiar em assuntos alheios. Pastor, dá um exemplo, dou muitos. Quanto tempo você está gastando nas redes sociais, bisbilhotando, stalkeando a vida dos outros? Às vezes você para de trabalhar e cuidar da sua vinha para se meter em assunto alheio, para observar, para estar bisbilhotando, para estar querendo saber daquilo que não vai gerar nada para você. Meu irmão, vai cuidar da sua vida. Fala aleluia. Perdendo tempo, irmão. O primeiro texto que nós lemos é isso. Ele está dizendo assim, ó: meus irmãos me escravizou para cuidar da vida dele. Meu irmão, ninguém está te escravizando para cuidar da vida de ninguém. É você que fica lá, ó, procurando assunto na vida alheia. Onde é que o outro está viajando, onde é que o outro está comprando, onde é que o outro está... Meu irmão, dá uma olhada na sua vinha e vai ver se não está precisando fazer uma poda aí dentro da sua casa, no meio dos teus filhos. Está observando a família do outro, o filho do outro, fulano que não veio na igreja, Beltrano que não tem o que, está separando. Vai cuidar da sua vida, meu irmão. Sua vinha está morrendo, as raposas estão entrando e fazendo a festa. Você está aí observando a vida do outro, preocupado com o outro. Aí vira, irmão, uma vida de maldição. Sansão, irmão, ele só se meteu em assunto alheio porque ele estava ferido e magoado. Ele estava sentindo uma dor de corno aqui. Mas quando você só ouve um lado da história, você não se lembra do que está do outro lado, o que ele fez.
No dia do casamento dele, ele brigou dentro da família, por causa de uma brincadeira, de um jogo, largou a mulher dele lá e voltou para a casa do papai. A festa durava mais de uma semana, e ele levou mais de uma semana para voltar lá. Quando ele voltou, o pai estava certo. O pai tinha que pegar e dar a filha para outro naquele casamento, senão ia desonrar a filha. E ele chegou lá ferido, injustiçado. Irmão, geralmente quem sai por aí, entrando na vinha dos outros, incendiando, é geralmente alguém que se sente ferido, injustiçado, amargurado. É gente ferido. É gente do estilo daquele cara que levou a coroa. É gente que muitas vezes está tentando alcançar seus objetivos fora dos princípios e do propósito de Deus. Dá um glória a Deus, aleluia aí. Se você continuar cuidando de vida que não tem nada a ver com a sua, com o teu propósito, irmão. Estou dizendo que você não pode ajudar as pessoas, mas são coisas que Deus te confiou, que Deus colocou sabedoria, capacidade. Tem gente que quer ajudar os outros, não está dando conta de ajudar a si mesmo. Está querendo viver dentro da casa do outro, falando da vida do outro, tentando aconselhar o outro, mas a vinha dele está toda destruída, arrebentada. Coloca a tua casa em ordem, meu irmão. Aleluia ou não aleluia? Lógico que ninguém é perfeito, irmão. E quem sou eu para falar isso aqui? Tem muitos defeitos, muitas dificuldades em todas as áreas da minha vida. Mas Deus me confiou uma responsabilidade de cuidar de pessoas. Amém ou não amém? E a gente vai cuidando da vinha da gente e vai acudindo do outro muitas vezes. Glória a Deus ou não? Se Deus te confiou esse trabalho, faça. Se Deus não te confiou, fica na sua. Aleluia. Você já imaginou pegar um cão pela orelha? Um cão qualquer aí na rua? Quem que é esse povo, irmão? É quem vive se metendo no assunto alheio. Você não tem nada a ver com isso, meu irmão. Dá um jeito de olhar para dentro das suas coisas, irmão. Deus tem um propósito tremendo. Ele está te confiando riqueza, você está olhando para a riqueza do outro. Satanás, ele está cirandando, irmão. As raposinhas estão andando dentro da nossa vinha. A gente não está percebendo. Irmão, tem riquezas dentro da sua, tira o olho do outro. Tem tesouros dentro da sua casa, tem tesouros no meio da sua família, tem tesouro na sua empresa, no seu trabalho, na sua história de vida. Sabe, tem tesouros, você está assim, ó. Aí você não consegue ter alegria com as dádivas e as bênçãos de Deus, você não consegue ser grato, porque mais os teus olhos estão lá no horizonte, nos confins da terra, do que naquilo que Deus te confiou. Será que essa mensagem é clara, que eu estou pregando aqui hoje? Dá para entender ou não? Cuidado com a maldição, irmão. Tá lindo. Pensa direitinho quando você for dar uma notícia da vida de alguém para alguém. Porque talvez você vai levar uma notícia da vida do irmão para o outro, você está achando que você está fazendo uma coisa boa. E se for um Davi que vai mandar... Está entendendo a mensagem ou não? Vamos ler mais um versículo aqui? A gente vai finalizar. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11. Eu acho tremendo, irmão, porque a gente vai pregando aqui que está na Bíblia, né? É Bíblia, irmão. Por isso que eu gosto de mostrar. Tem gente que não gosta. Eu gosto, pastor, podia só falar, não ler. Não, irmão, tem que mostrar. Amém? A gente prega o que está escrito aí, ó. Esforcem-se para ter uma vida... Tem gente que não gosta de ter uma vida tranquila, gosta da confusão. Entendeu ou não? Dentro do contexto da transformação, ele gosta arrumar problema, Milton. Ele gosta de... E aí vira uma confusão danada. Esforce, é difícil, irmão, mas esforça, guarda a tua língua, crente. Cuida, em outras palavras, cuida das coisas que lhe dizem. Foi o que eu falei aqui que você achou duro, que eu falei, vai cuidar da sua vida. Eu estou falando, cuida... O apóstolo Paulo escreveu diferente, ele é um cara mais tranquilo, ele fala assim, ó, vão cuidar das coisas que lhes dizem respeito. Amém? Fala para alguém que está do seu lado assim, ó, fala assim, só cuida daquilo que te diz respeito. Seja uma pessoa educada. E ele fala assim, ó, aí ele lembra um trem bom demais para quem não gosta. Ele fala assim, trabalhar. Trabalhar com as suas próprias mãos.
como nós os instruímos. Continua. A fim de que vocês andem decentemente aos olhos dos que estão de fora, e não dependam de ninguém. É forte ou não é? E aí, para a gente matar com chave de ouro aqui, 1 Pedro capítulo 4, verso 15. Eita, glória a Deus, dá um glória. Portanto, nenhum de vocês sofra. O que ele está dizendo aqui, irmão? Tem gente que, olha lá. Portanto, nenhum de vocês sofra como assassino, ladrão, criminoso. Ele fala de coisa grave. E ele fala assim, e como quem se intromete em negócio ali. Ele comparou uma pessoa que sofre como ladrão, como criminoso, como homicida, com uma pessoa que vive se metendo na vida do outro. Por que, irmão, que ele está falando isso? Muitas pessoas talvez estão até aqui, precisando ouvir isso da parte de Deus. Muitos problemas que você está vivendo na sua vida não são seus. É você que não sossegue e fica igual uma raposinha de... Aleluia ou não aleluia? Tira os teus olhos, irmão, da vida do outro. Concentre-se em você. Eu não estou dizendo que você não tem que ajudar o próximo. Eu não estou dizendo que você não tem que dar uma palavra para aquele irmão que está precisando. Eu estou dizendo para você aprender a discernir. Se você está sendo uma raposa na vida da pessoa, ou se você está sendo uma bênção, que trouxe um fogo lá, que vai transformar, entende? Vai lapidar, porque é assim que lapida ouro. Mas tem uma língua que também queima como o inferno. A sua boca, irmão, está sendo um fogo de bênção ou um fogo de maldição por onde você anda. Você entra na casa de uma pessoa, quando você sai de lá, a pessoa está edificada, ou ela está zangada com os irmãos da igreja, com o pastor, com o patrão, com o cunhado, com o vizinho, que ela não tem nada a ver com a vida do vizinho. Tem gente que entra na nossa vida e traz um fogo, irmão, para transformar, para edificar, você sai abençoado. Gente, aprenda a andar com esse tipo de gente. Que toda vez que você tromba com essa pessoa, que você para com ela, que ela entra na sua casa, sabe, alguma coisa boa gera ali naquele lugar. Agora sai fora, irmão, apanha essas raposinhas e tira do meio da sua vinha esse povo que só fala mal, que só reclama, que só traz notícia que não presta, que só te critica, que só te coloca para baixo, que ri dos teus projetos, que ri dos teus sonhos. Sai do meio! Vai acabar com a sua vida, meu irmão, minha irmã. Aprenda a escolher com quem você anda. Tem gente que torce por você, irmão. Todo mundo é falho. Mas você conhece quem celebra você. Aí você anda junto, irmão. Aí você abraça, você passa o que for preciso. Mas tem gente que não te celebra. E quem não te celebra vai incendiar sua vinha, irmão. Escuta o que o pastorzão está falando aqui essa noite. Vai queimar, irmão. E não vai sobrar nada. Cuidado. Cuidado. Vamos orar? Quarta-feira tem mais. Vamos fechar os nossos olhos. Fica de pé, irmão. Fica de pé. Fala igual os outros por aí. Vamos fazer uma oração forte. Né, Rubens? Rubens está aí, firme e forte. Gente, eu espero que essa palavra tenha falado com você como falou comigo. Deus tem uma vinha linda para você. Ele já te deu, só você olhar. A Bíblia fala que ela já está cheia de flor. Você está quase pronto para colher o fruto, irmão, daquilo que você fez até agora. Aquilo que você fez dentro do propósito, veja bem. Tudo aquilo que você fez até hoje, não diga que não, as coisas estão dando errado, não, irmão. Tudo aquilo que você semeou, que é da vontade de Deus, você vai colher. E vai colher abençoadamente. Amém ou não amém? De olhos fechados, eu quero que você olhe para a sua vinha e veja as flores. Tem flores. É uma vinha linda, irmão. É uma vinha extraordinária que Deus te confiou. Sabe o salário que você tem hoje? É uma vinha. Está flor, está cheio de flor. Seus filhos, sua família.
Não chame de prejuízo o que Deus está te dando, irmão. Talvez você só não está conseguindo cuidar, porque você está distraído com o pecado. Às vezes você está distraído com o adultério, às vezes você está distraído com a fornicação, às vezes você está distraído com a pornografia, às vezes você está distraído com tanta coisa errada. O prejuízo vem do pecado. É um desvio de propósito, é um desvio de foco. Foca na sua vinha. Não chama a vinha do outro de bênção e a sua de maldição. Tem gente que não consegue mais contribuir na obra de Deus. Por quê, irmão? Porque a vinha dele já não dá nada. Ele não consegue nem ser fiel na colheita que Deus dá para ele mais. Ele está comendo até a semente dele semear. Por quê? Porque ele não está cuidando. Deus não está prosperando ele por falta de sabedoria. Eu nem sei porque eu estou falando isso, Deus mandou falar agora. Deus tem uma vinha linda, irmão. Você está dizendo que a sua família não presta, você que não está cuidando direito. Você está dizendo que a sua empresa não é nada, é sim, irmão, é uma vinha linda e abençoada. O seu ministério, a sua igreja, os seus irmãos, tudo aquilo que Deus te confiar. De olhos fechados, eu queria que você, pela fé, olhasse para tudo que é mais importante na sua vida. Enquanto eu orar, Deus vai fazer uma coisa extraordinária aqui. Não estou falando da boca para fora, não. Ele vai te mostrar quem são as raposas. O Espírito Santo vai te dar o rosto. Ele vai mostrar quem está queimando a sua vinha. Xarabacê de Candalá. Se Deus é Deus nesse lugar, Ele vai te mostrar o rosto da raposa. Xerabacê de Candalai. Espírito Santo, não por mim, mas pela tua palavra, não pelo povo que aqui está, mas pela tua palavra que é fiel, começa a mostrar para o teu povo quem é a raposa que tem que ser tirada do meio da vinha. É para mostrar o rosto, Espírito Santo. Aquilo que destrói, irmão, aquilo que corrompe, aquilo que não te celebra, que não torce por você, que não ora, que não abençoa a sua vida, que não traz edificação. Em nome de Jesus, começa nesse momento, agora a estender os olhos para os céus de Deus. E a pergunta que te vem à mente é: como, pastor, eu vou fazer para expulsar essas raposas? Eu não sei como apanhá-las, Senhor. Elas são rápidas, são astutas. Eu te pergunto o que elas têm na cauda. É uma chama, é uma palavra, é uma voz que sai incendiando a sua vida. Sabe como que você vai vencer as raposas? Não dê ouvidos a palavras que não venha de Deus. Se você não consegue tirar essas raposinhas que as suas próprias mãos começam a orar, que Deus vai tirar elas. E você vai cercar a sua vinha, você vai cercar a sua casa, você vai cercar a sua vida, você vai cercar a sua mente. Sabe, você não vai dar mais ouvido para a palavra que vem do inferno, consumindo e trazendo notícia que não é de Deus. Em nome de Jesus, diga: eu repreendo Satanás e suas raposas, mas declaro os anjos de Deus acampados em volta da minha vinha, em nome de Jesus. Agora, pela fé, crendo, irmãos, que as raposas
estão fora da sua vinha. Eu queria que pela fé, sabe, em sinal de fé, no seu pensamento você caminhe por essa vinha. Começa a olhar as flores, irmãos. Em nome de Jesus, faça isso pela fé. Olhe no rosto da sua esposa, do seu filho em pensamento, daquilo que é importante para você, do seu trabalho, da sua empresa. Veja a sua empresa nesse momento, com os teus olhos da fé. Veja a sua renda, veja a sua família, veja aquilo que Deus te confiou, o teu ministério. Sabe, se você, que seja o seu pai, a sua mãe, eu não sei. Mas nesse momento, pela fé, olhando para essa vinha florida e abençoada, diga: agora eu vou cuidar melhor de você. Eu vou estender as minhas mãos e eu vou podar o que precisa ser podado. Eu vou aguar você, eu vou dar mais atenção para você, porque eu estava preocupado demais e ocupado demais com a vinha do outro. Agora eu vou me dedicar a você, porque foi você que Deus me confiou, e foi você que o Senhor me abençoou, e um dia me cobrará por todo o recurso e todas as bênçãos que Ele me deu. Agora, com a mão no seu coração, diga: obrigado, Deus, por toda a dádiva. Tem que ser caboclo, irmão. Obrigado, Senhor, por toda a dádiva, pela minha vinha, que é maravilhosa e é do tamanho perfeito. Ela tem tudo que eu preciso. O Senhor me confiou. É isso mesmo, Deus. Obrigado, Senhor. Me ajude a expandir minha vinha. Me ajude a cuidar melhor dela. Me ajude, Senhor, através dela, a abençoar outras pessoas. Mas nunca, diga bem forte, nunca eu irei desviar desse propósito, para a glória de Deus. Vamos aplaudir o Senhor, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, irmãos. Saia daqui nessa noite, irmão, com autoridade para cuidar da sua vinha. E nunca permite as raposas destruir aquilo que Deus te deu. Quem toma posse dessa palavra, dá um glória aí. Glória a Deus. Quem recebeu essa palavra no coração? Palavra forte, abençoada, que essa palavra possa produzir muito fruto na nossa vida, amém? Estenda suas mãos assim para cima. Que a graça e o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo sejam com todos. Todos dizem amém. Está encerrado. Tenha uma ótima semana, em nome de Jesus.